apresentar para vocês as 4 estratégias da liderança positiva e vamos focar basicamente 2 nessa nossa aula. E quais são as 4 estratégias da liderança positiva segundo Kim Cameron? Eu tenho a prática de implantar esse estilo de liderança em várias organizações que eu trabalho como consultor, como coach, por aí vai, tá bom? Então, quais são as 4 estratégias? Primeiro, nós temos o clima positivo. O clima positivo tem 3 virtudes básicas: a compaixão, o perdão e a gratidão. Não se pode ter um clima positivo sem a prática da compaixão, a prática do perdão e a prática da gratidão. Shizard, de Stanford, vai dizer que nós poderíamos resumir essas 3 virtudes numa única só: empatia. A segunda seria, então, relacionamentos positivos. Ou seja, se nós queremos uma liderança positiva com resultados muito acima do normal, nós temos que focar os relacionamentos. As pesquisas mostram que as relações no ambiente de trabalho é um dos fatores mais decisivos para a produtividade de uma organização. A felicidade no trabalho, a felicidade nas relações produz mais resultado. Ou seja, o afeto, o que cada cooperador sente um ao outro é decisivo para a relação desses funcionários na empresa que ele trabalha. Portanto, relacionamentos positivos, comunicação positiva. A comunicação é que nos permite criar uma realidade compartilhada. A quem não se comunica, já dizia o Chacrinha, se trumbica. A comunicação é um componente fundamental para qualquer time, seja um casal, seja uma família, seja um time de futebol, um time esportivo de modo geral, ou uma empresa que é composta de vários times. E sentido no trabalho. Portanto, falar em trabalho é falar da vida e falar daquilo que também nos dá sentido. É, portanto, importante entender que se nós queremos liderança positiva, nós temos que pensar nesses 4 pilares ou ainda nessas 4 estratégias básicas para que a gente tenha uma liderança positiva em empresas e organizações em alto desempenho, de alta produtividade. Bem, vamos falar um pouquinho mais o que seria o clima positivo. Poucas coisas são mais importantes para a lucratividade de uma empresa, para o desempenho dos funcionários, para a diminuição do estresse, do burnout, do absenteísmo, do presenteísmo, quanto o clima positivo. É verdade que todos esses elementos, clima positivo, relacionamentos positivos, comunicação positiva e sentido e propósito do trabalho, funciona a partir de uma tessitura complexa, ou seja, eles se retroalimentam. Se eu tenho relacionamentos positivos, o clima vai ser melhor. Se o clima é melhor, a comunicação também é positiva. Se a comunicação é positiva, isso me dá mais sentido. Se a comunicação é positiva, os relacionamentos são mais positivos e por aí vai. Elas se retroalimentam a partir de um ciclo virtuoso. E o contrário também pode ser verdadeiro. Pode ser um ciclo vicioso. Uma comunicação negativa afeta o clima e por aí vai. Mas o clima positivo seria então uma atmosfera onde as emoções positivas no ambiente de trabalho predominam, são mais elevadas, mais fortes do que as emoções negativas. Portanto, quando nós estamos falando de clima positivo, nós estamos falando de quociente de positividade. Pessoas com quociente de positividade mais elevados, nós vamos ter uma empresa, uma organização onde o clima é mais positivo. Lembrando, clima é fundamental. Uma empresa pode deixar de ter resultados excepcionais por causa do seu clima, obviamente. O clima determina absolutamente tudo. A maneira como vemos os problemas, a maneira como lidamos com as situações, níveis de estresse elevados, de modo frequente, produz muitos erros operacionais numa organização, numa empresa. Por quê? Porque o sujeito está agindo muito mais pela via secundária. O córtex sai de cena.
entra em cena a via secundária, o que prejudica objetivos, métodos, clareza, né, uma maior capacidade cognitiva, o que dificulta a capacidade de planejar estrategicamente, o que dificulta, né, e traz grandes empecilhos na maneira de avaliar as situações, problemas e por aí vai. Por isso, clima positivo é tão importante para a gente ter resultados excepcionais. E aí está, como nós falamos aqui, falamos mais um pouquinho, não há possibilidade de clima positivo sem perdão, porque eu vou errar. Aliás, o líder positivo não é aquele que erra, mas é aquele que é positivo até mesmo quando erra. Ou seja, ele sabe encarar o seu erro e pedir perdão e perdoar. Né? Errar é humano, já dizia Shakespeare. Né? A humanidade compreende o erro e o erro faz parte da nossa humanidade. Portanto, não aceitar erro é algo desumano, como dizia o poeta. Compaixão, né? Compaixão é ter compaixão, é ter empatia e gratidão. Ou seja, diante de coisas pequenas, obrigado porque ficou até mais tarde, obrigado porque cumpriu a sua tarefa, sim, porque cumpriu a sua tarefa. Né? Lembrando que o clima positivo, ele nasce a partir da prática das virtudes, mas diz Jim Cameron, especificamente dessas 3 virtudes, isso gera clima positivo, que segundo Guizzard, essas 3 virtudes poderiam ser definidas apenas como uma: empatia.